Olá, minhas amigas e meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs espíritas, tudo bem? Eu sou o Moacir, aqui do Mensagens Kardecistas, que está no YouTube, no Facebook e no Instagram, trazendo todos os dias para vocês mensagens do Espiritismo, seja do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Médiuns, dos demais livros da codificação espírita, aqueles escritos por Allan Kardec com a ajuda da espiritualidade maior, com a intervenção da espiritualidade maior, assim como de outros autores espíritas, encarnados e desencarnados. Esse estudo que nós realizamos e que eu publico pela primeira vez na semana, na segunda-feira, no final da tarde, comecinho da noite, que é esse vídeo que vocês estão assistindo, já são algumas reflexões sobre o tema que a gente vai estudar durante a semana toda. E que vai ter o seu ponto alto na live do culto do Evangelho no Lar. É uma live que nós realizamos todas as quartas-feiras, às 20 horas, onde realizamos todos juntos o Evangelho no Lar, para nos proteger a nossa família, o nosso lar e a todos nós, porque a espiritualidade está junto conosco e vem e nos protege. O item dessa semana, os itens, melhor dizendo, 7 e 8, estão divididos em duas partes. Utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria, desigualdade das riquezas. E ele começa assim: se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, do que possuem a riqueza, conforme se poderia inferir em certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus que a concede teria posto na mão de alguns um instrumento de perdição, o que é absolutamente impossível, porque Deus é amor, Deus não condena. Então essa possibilidade de Deus condenar alguém de saída, ou seja, todo mundo que é rico vai para o inferno, todo mundo que viveu na miséria vai para o céu, ou no nosso caso, todo mundo dos espíritas, todo mundo que foi rico vai para o umbral, porque já aproveitou tudo que podia aproveitar aqui. E todo mundo que sofreu muito na miséria vai direto para o plano espiritual, para um plano maior, parecido com a cidade Nosso Lar. Não imaginamos assim? Mas não é, porque Deus não condena ninguém de cara. Essa possibilidade ela não existe. Logo a gente percebe que tanto a riqueza quanto a miséria são oportunidades de desenvolvimento que Deus nos dá. São oportunidades para o nosso desenvolvimento espiritual. Porque tanto na riqueza, quando eu tenho muitas possibilidades materiais, quanto na pobreza, na miséria, quando eu tenho muito pouco materialmente falando, é como eu me porto frente a essas situações que vai determinar a minha evolução espiritual, se ela vai ser maior ou menor. Porque eu posso, na riqueza, me portar sendo orgulhoso, vaidoso, egoísta, egocêntrico, intolerante, tendo pouca paciência ou quase nenhuma tolerância com quem é diferente de mim. Assim como eu posso também na pobreza ou me acomodar ou me revoltar, dizendo que Deus é injusto, por que ele dá tanto para tão poucos e deixa na miséria uma absoluta maioria da humanidade. Se admitíssemos dessa forma, estaríamos admitindo que Deus é injusto, o que é impossível. E outro ponto, quando nos encontramos na miséria, com muito pouco, o que a gente precisa fazer é trabalhar, estudar para progredir. Porque não é porque nós nascemos numa família humilde, com poucas ou nenhuma posse material, e que pouco pode prover para a gente, que a gente não deva se esforçar para progredir, para buscar as coisas materiais mesmo. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui para evoluir em todos os aspectos, materialmente inclusive. Não é errado eu querer um carro melhor, uma roupa melhor, uma casa melhor, poder viajar com a minha família, não é errado. Errado é se eu tento conquistar tudo isso para alimentar o meu orgulho,
para humilhar o próximo. Isso é errado. Então vamos entender o primeiro ponto que Jesus quis dizer aqui. Não é o que acontece na nossa vida que determina se eu vou evoluir mais ou evoluir menos, ou seja, ser miserável, né, estar na miséria, ou ser muito rico. Não é isso, é como eu me porto frente a essas situações que vai fazer a diferença. A riqueza é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. E aí, quando ele fala da riqueza que o Evangelho está falando das tentações, né? A riqueza muitas vezes produz em nós uma vertigem tão grande que nós esquecemos que nós estamos estagiando nesse planeta escola chamado Terra. Ninguém está aqui encarnado a passeio. Todos nós estamos aqui para evoluir e buscando melhorar pontos que entendemos que é importante conquistarmos, melhorarmos, evoluirmos, desenvolver competências que ainda não temos, desenvolver conhecimentos e habilidades que ainda não possuímos. É para isso que estamos aqui. E nós conseguimos isso vivendo. Vocês se lembram semana passada quando eu disse que Jesus falou para um moço que o inquiria sobre algum meio de ganhar a vida eterna ao lado dele? E Jesus diz: desfaze-te de todos os teus bens e me segue. Quando nós nos apegamos muito aos bens materiais, que eu já disse que não é errado querermos um carro melhor, uma casa melhor, poder viajar, poder se vestir melhor, poder se alimentar bem, poder prover o estudo e o sustento dos nossos filhos, não é errado. Errado é como nós nos comportamos. Se isso é para o nosso desenvolvimento, da nossa família, ou se isso é para alimentar o nosso orgulho, a nossa vaidade, né? Agora, quando nós nos apegamos demais aos bens materiais, nós nos afastamos da espiritualidade. E é óbvio, né? Os bens materiais representam muitas vezes essa distração. Às vezes nós estamos num momento muito difícil, muito ruim, mas se eu compro alguma coisa, aquilo me distrai temporariamente. Eu estou num momento muito ruim, muito mal comigo mesmo, às vezes até com depressão, né? E aí eu busco alguma distração material e aquilo me distrai por um período. Mas sabem quando a criança está chorando? Ou quando a criança está fazendo birra? E ao invés de entendermos por que ela está chorando, por que ela está fazendo birra, ou ao invés de buscarmos uma solução para distraí-la, para mostrar para ela que aquilo não é legal, independente da idade que ela tenha, nós achamos mais fácil, mais cômodo dar o celular na mão dela. E aí a criança que está chorando, está fazendo birra, você coloca o celular na mão dela num joguinho ou qualquer coisa que o valha, e ela para de chorar porque ela se distrai. É isso que os bens materiais fazem conosco. Eu posso estar deprimido. Aí eu vou e compro um carro novo. Aquele carro é novidade. Eu gosto de andar com ele. Ele é legal, né? As pessoas olham. Mas aquele carro que hoje é novidade, amanhã já não é mais. E eu continuo o mesmo. Eu posso estar me sentindo mal, mas aí eu vou para uma festa e eu coloco uma roupa cara, uma roupa bonita, que chama atenção. E aquilo faz eu me sentir bem, porque as pessoas me olham, falam, olha que roupa bonita, olha como ele se veste bem, e eu fico, aquilo aguça a minha vaidade. Mas aquilo dura poucas horas, porque quando eu volto da festa, eu continuo o mesmo. Então não importa o que me cerca, eu continuo o mesmo. Então a gente tem que entender que riqueza e miséria vai haver na Terra o tempo todo, porque nós somos diferentes. E Deus não dá a riqueza para favorecer um e a pobreza para castigar o outro. Isso só
pode parecer crível se nós não levarmos em conta a reencarnação, a pluralidade das existências. Se eu entendo esta vida como a única vida possível, eu nasci aqui, quando eu morrer acaba, aí o mundo é muito injusto mesmo. Porque muitas pessoas, quase que a totalidade desses 7 bilhões e meio de pessoas aqui vivendo numa pobreza absoluta, sem ter o que comer muitas vezes. Boa parte da população humana. E pouquíssimos com muito dinheiro, muitos bens, muito luxo, muita fartura. E aí é injusto. Agora, se eu entender que a minha situação de hoje, de riqueza ou de pobreza, ela é algo que está me ajudando no meu desenvolvimento, mas que eu não estou levando em conta só essa vida, mas as centenas que eu já tive, e pode ser que eu esteja resgatando, aprendendo a viver com abundância, ou aprendendo a viver com escassez. O que não significa que se eu estou na pobreza eu não deva trabalhar para melhorar isso, para melhorar essa situação, para evoluir. Entendendo a pluralidade das existências, fica tudo mais fácil. E a gente vai discutir isso com tanta profundidade na quarta-feira. Cada um de nós tem de possuí-la, ou seja, a riqueza, para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela. Possuí-la, não nesta vida, pode ser eu não tenho grandes esperanças de ser muito rico materialmente nessa vida. Agora, possuir a riqueza em uma de nossas encarnações. Em uma encarnação pode ser que eu seja muito rico, na outra que eu seja muito pobre. E como eu me porto nessas duas é o que vai fazer diferença na minha evolução. O que nos molda, não é a riqueza nem a pobreza, é como nos portamos frente a ela. Se é com orgulho, com vaidade, com indiferença, com intolerância, ou com amor, com caridade, com indulgência, com benevolência. E o que a gente precisa pensar sempre é nas riquezas intangíveis. Eu conheço centenas de pessoas que materialmente são muito pobres, que já passaram muita dificuldade, que não tem bens materiais e durante uma vida inteira não conseguiu acumular bens materiais, que até hoje tem muitas dificuldades para virar um mês, mas que são absolutamente ricas de amor, de caridade, de compreensão, que conseguem ser absolutamente empáticas. Essas são as verdadeiras pessoas ricas. E para finalizarmos o nosso vídeo, as leis podem, de momento, mudar o exterior, mas não logram mudar o coração. As coisas por fora podem mudar. As coisas por fora, ou seja, no mundo material, podem tomar um outro tom. Mas o que levamos aqui dentro do nosso coração não muda. Por isso que é tão importante não termos um apego excessivo aos bens materiais, e sim desenvolvermos aquilo que ninguém nos tira. A nossa inteligência, o nosso conhecimento, o nosso intelecto, o amor, o coração, os sentimentos bem desenvolvidos, na busca da ajuda ao próximo, a benevolência, a indulgência, a empatia. Então são esses e tantos outros assuntos que nós vamos discutir e refletir sobre eles na quarta-feira, na nossa live do Evangelho no Lar, que acontece todas as quartas-feiras, às 20 horas, essa semana estudando o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 7 e item 8. Um beijo a todos vocês e fiquem todos com Deus.